E aí, galera? Tudo bem com vocês? Aqui é a Tia Lu e hoje eu vou trazer mais uma historinha bíblica para nossa série de mensagens da Red Kids. Então, vamos lá? Bom, na última aula a gente viu que o único herói que a Bíblia nos mostra é Jesus. E até mesmo um guerreiro super forte como Davi precisava de um salvador como ele, não é mesmo? Então, se na última aula a gente já viu como Jesus foi bom e ajudou Davi, o que será que a gente vai ver na aula de hoje? Na aula de hoje a gente vai ver como Davi, além de ser um rei maravilhoso e um guerreiro super forte, foi um profeta. Ou seja, ele foi uma pessoa que falou muito sobre Jesus. Muito. Mas o que será que ele tanto falava e por que ele tanto falava de Jesus? Eu sei dessa história, que tal eu compartilhar um pouquinho com vocês? Certo dia, Davi recebeu uma promessa de Deus. Uma promessa que dizia que o trono dele seria eterno para sempre. Ou seja, ele teria descendentes que reinariam para toda a eternidade. Esse acontecimento ficou conhecido como Pacto Davídico, porque toda a descendência de Davi ia reinar. Vocês acham que Davi ficou feliz com essa notícia? Eu acho que sim. Sabe por quê? Quando ele recebeu essa notícia, ele soube que o nome dele seria lembrado para todo sempre. E sabe o que foi mais legal ainda? Essa promessa se cumpriu. Muitos anos depois, o anjo Gabriel chegou para Maria e falou assim: Maria, você vai dar à luz a um menino que vai se chamar Jesus e ele será muito grande. Ele será conhecido como o Altíssimo, o Filho do Deus vivo. Além disso, Deus disse que daria a Jesus o trono que uma vez tinha sido de Davi e que ele reinaria para sempre sobre Israel. O seu reino nunca teria fim. Jesus, por causa disso, ficou conhecido também como Filho de Davi. Ele foi o rei perfeito que muitos esperavam e que até hoje é conhecido por todos nós e amado por todos nós, não é? E olha que legal, assim a gente consegue ver como Deus foi incrivelmente grande e como Jesus foi o rei perfeito que todos esperavam. Agora a gente vai voltar um pouquinho na história e falar sobre profetizar. Vocês conhecem essa palavra, profetizar? Profetizar é falar algo que só Deus pode colocar no seu coração. E adivinha quem fazia muito isso? Sim, exatamente quem vocês pensaram. Davi era um homem que profetizava muito a respeito da vinda de Jesus, do nosso Salvador. E como será que ele fazia isso? Davi escrevia salmos, que eram músicas e louvores a respeito do que Deus colocava no seu coração. E sabe o que é mais legal ainda? Esses salmos até hoje estão escritos pra gente na Bíblia. Então, quando a gente lê, a gente pode saber exatamente o que Deus colocava no coração de Davi, porque ele escreveu tudo aqui pra gente. Eu posso te dar um exemplo? Lá no Salmo 2, no versículo 7, Davi falou sobre a vinda do Filho de Deus, ou seja, ele falou sobre a vinda de Jesus e o nascimento dele. Lembra daquela história que eu te contei? Do anjo que falou com Maria? É essa história aqui. No Salmo 22, no versículo 16, Davi fala que Jesus teria suas mãos e seus pés perfurados. Lembram dessa cena da crucificação? A gente já estudou bastante sobre isso. E o que aconteceu depois que Jesus foi crucificado? Ele foi levado para o túmulo, onde as pessoas achariam que ele ficaria para sempre. Mas o que a gente vê no Salmo 16, no versículo 10, que Davi também falou, é que Jesus não ficaria no túmulo para sempre. Então todos nós temos uma surpresa enorme quando encontramos o túmulo de Jesus vazio, porque foi o que Deus prometeu. E por fim, nós temos o Salmo 40, de versículo 7, que fala que Jesus cumpriria o seu dever com muita alegria. E a gente consegue perceber isso até hoje, né, pessoal? Porque quando a gente tá triste, quando a gente tá se sentindo sozinho, com quem que a gente pode falar a qualquer minuto?
com Jesus, não é mesmo? Ele tá sempre do nosso lado e ele vai ser para sempre o nosso Salvador. Vocês acreditam que todos os salmos se cumpriram? Sim, todos os salmos. Sabe por quê? Porque Davi foi inspirado por Deus a ser um profeta que falaria sempre sobre o nosso Salvador. A gente mais uma vez percebe que a Bíblia é a história que fala sobre um só, que fala sobre Jesus, o nosso Rei e Senhor. E aí, crianças, vocês sabiam que vocês têm um herói que está sempre ao lado de vocês? Imagina você ter um herói que você pode contar a qualquer minuto que ele vai estar do seu lado. Sim, esse herói é o Senhor Jesus. E vocês precisam orar para que o coração de vocês esteja sempre aberto para receber todo o amor que ele é digno de dar. Tá bom? Um beijo, crianças, e até o próximo encontro.